E ponto da palavra que o Senhor nos traz, comunhão para lermos no livro do profeta Samuel. Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e nós vamos ler, irmãos, até o verso 14, que é o primeiro verso do outro parágrafo, mas o Senhor nos guia para lermos e parar no verso 14. Primeiro Samuel, capítulo 16, e seguiremos até o verso 14. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem enviar-te. Ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé o sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando, eles viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tenho escolhido, tampouco a este tem escolhido, o Senhor assim fez. Passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos. E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Até aqui, irmãos, amém. Glória a Deus. Irmãos, é impactante os 2 últimos versos que nós lemos no verso 13, o daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, como diz aqui, irmão, apoderou-se. Tomou Davi com grande poder Espírito do Senhor. E no verso 14, mas o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau o assombrava, irmãos. Que discrepância, que descrição de 2 situações muito diferentes. Que Deus nos guarde, irmãos. Que o Espírito Santo do Senhor nunca se retire de nós, nunca se afasta de nós, porque quando o Espírito de Deus se retirar de alguém, abriu a porta para o espírito mau contrário. Assombroso vir tomar posse da mente e do coração de uma pessoa. Por isto o assunto, irmãos, que o Senhor manda nesta tarde é muito sério. Vamos pedir a Deus que nos ajude para que não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus que está em nós. Não venham dar mau testemunho, não venham fazer coisas desagradáveis a Deus, que venha, irmão, se apagar o brilho do Espírito Santo. Por isso Paulo, numa das cartas, disse: não extingais o Espírito Santo que habita em vós. O Espírito Santo é tido como labaredase.
Nós sabemos, irmãos, a labareda de uma lamparina, de uma vela, que no tempo antigo tinha as candeias numa noite escura, precisava acender a candeia e aquela chama, irmãos, flutuante, titubeante diante. Do sopro da tempestade do vento tinha que ser amparado com cuidado. Depois da invenção do vidro, fizeram até uma proteção de vidro em volta da chama da candeia para o vento, não extinguir para o vento, não apagar glória. Ao nome do Senhor, olha, irmãos, que por esta palavra saiamos todos com a candeia do Espírito Santo, iluminada pela palavra. E se algum vento estava querendo apagar, permita. Deus, que por esta palavra este vento maligno saía da tua vida, glória, o nome do Senhor, e que esta palavra seja um anteparo, seja uma proteção, para que o Espírito Santo não se extinga da vida de nenhum de nós, mas, vejam, irmãos, para chegar a este ponto aqui, o povo de Israel vendo as outras nações, com reis que nos desfiles nas datas solenes, tinha todo aquele preparo, toda aquela pompa do rei, montado em belos cavalos, com a coroa, com o manto real, com os príncipes, e era ali um show, uma exibição em Israel. Deus era o rei, ele guiou Moisés. E guiou antes os outros seus servos, como Abraão, Isaque e Jacó, e assim por diante. Mas depois da lei, Moisés, depois Josué, depois os juízes, e veio Samuel. Isso foram passando séculos, e era Deus o rei. Estes homens escolhidos servos, e nenhum homem, ninguém ostentava o título, a nobreza e o cargo. Mas o povo começou a olhar as nações vizinhas e começaram a pedir um rei. Samuel exerceu, foi o único, irmãos, que exerceu 3 grandes funções em Israel e as 3 dependia de unção. De Deus, ele foi profeta, foi sacerdote e sumo sacerdote. E foi juiz. O cargo de juízo não era ungido, mas ele como profeta. E como sumo sacerdote, irmãos, foi ungido, de modo que Samuel acumulava em si esta grande responsabilidade de servo de Deus, e Deus reinava perdão. Evo veio perante ele e disse: Samuel, nós estamos pedindo um rei. Nós queremos a nossa nação cheia de pompa, de ostentando riqueza, palácio real, corte real. Samuel falou com eles: mas nós e Deus reina sobre nós. Não, mas nós queremos um rei humano. Samuel foi orar e disse: Senhor, me desprezaram como juiz, como sacerdote, sumo sacerdote, e como profeta não me querem eu, tô velho, me desprezaram. Deus disse: não, Samuel, não desprezaram a ti, desprezaram a mim, porque eu reino no meio deste povo, mas eles querem o rei, eu tô vendo. Eu sei de tudo, Deus sabe de tudo, será dado para eles um rei. Mas eles vão ver quanto custa pagar imposto ou impostos para sustentar a casa real. A realeza, a corte, as festas. Eles vão ver quanto vai doer neles quando o rei partir para a guerra e convocar. Para o serviço do exército, os jovens filhos deles, e muitos vão. E boa parte não voltavam. Chorar, vão reclamar e vão lembrar como era melhor quando eu guiava esse povoe. Deus permitiu. Olha, irmão, se alguém não sabe a diferença entre preparação de Deus e vontade de Deus, e permissão de Deus naquilo que não é a vontade de Deus, mas ele permite. Então Deus permitiu Saul, o primeiro rei de Israel da tribo de Benjamim, para reinar em Israel. E reinou 40 anos, o mesmo tempo. De Davi também reinou 40 anos. Só que o reinado de Saul foi permissão de Deus, mas o reinado de Davi foi a vontade de Deus. Glória ao nome do Senhor, irmão e irmã. Quem está ouvindo esta palavra, onde você estiver, seja numa tribo indígena, seja numa pequena cidade, seja fora do Brasil, seja parado agora dentro de uma cabine de caminhão, onde estiver, ouça isto, glória ao nome do Senhor. Cuidado no que pedimos a Deus. Cuidado com aquilo que insistimos na nossa oração diante de Deus para a grandeza, para a vaidade, para ter.
Empompa para ter isto e mais aquilo, e fazer inveja ao pobre ou àquele que não pode, irmão. Deus pode até permitir alguma coisa na tua vida, mas talvez não seja bom para ti. Vamos pedir a Deus que nos ajude e que Ele cumpra a sua vontade na nossa vida. E aquilo que o irmão precisa, aquilo que a irmã precisa, um teto, a sobrevida, uma vida digna, o Senhor olha pelos pássaros, olhará por ti, pela tua casa também faça a tua parte. Trabalhe, compra tuas obrigações e os teus contratos. Não queira lograr lucro com o suor do pobre. Procure ser justo e Deus te abençoará na vida material. E muito mais na vida espiritual então. Irmãos, realmente veio Saul e aconteceu todo esse sofrimento e guerra, e filhos, indo servir o exército e morrendo nas guerras, e tributo para pagar os gastos do palácio, as festas e aqueles que viviam. Irmãos nas mordas se igualaram às outras nações, mas ficaram pior do que antes. Cuidado alguém, olhando para vizinhanças Davi. Pecou, errou quando olhou para a casa de vizinho não. Quer olhar, irmão, para quem está prosperando, não quer olhar, mas parece que ali tem uma outra igreja evangélica. E parece que lá eles têm um brilho, uma beleza, uma grandeza diferente da nossa. Irmão e irmã fica na pureza, na simplicidade, onde o pastor é Jesus, Cristo, Ele é o teu pastor. E nada te faltará aí de quem troca o pastor divino, por pastores, homens, por mais doutorados que sejam e por mais capacitado que sejam, fica na graça do Filho de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o que aconteceu, Deus se desagradou de Saul, a tal ponto que falou com Samuel. Vejam, irmãos, se Samuel se considerou velho no início do reinado de Saul, agora que já estava perto do fim, uns 30 anos talvez, porque ainda durou uns 10 anos pela frente, ele perseguindo Davi. Mas Samuel estava muito mais velhinho e Deus falou com Samuel. Samuel pega o vaso do azeite que era feito com chifre de carneiros, o chifre bem trabalhado. Ele é oco, era a parte grossa do chifre era posto, uma base geralmente de um tampão de madeirae. A parte fina do chifre do animal, ou boi ou carneiro, que era normalmente de carneiro, eles cortavam onde começava o fio ainda fino, o tubo aberto, mais fino. E ali se punha um tapo antes, enchia de azeite, tapava e era um vaso de chifre. Por isso, alguma tradução diz, pega o chifre e enche de azeite e vem aonde eu vou te mandar ir. E aqui nós vemos, toma o vaso, enche de azeite e eu vou te enviar na casa de Jessé, lá em Belém, e você vai ungir um dos filhos dele, que eu vou dizer quem é para ele ser rei, segundo a vontade de Deus. Quando Samuel ouviu esta missão, esta ordem, Senhor, se Saul, quando souber que eu fui ungir um rei, ele me mata. Você não precisa falar isto, silencia e não minta, porque alguém, mas Deus ensinou Samuel dar um jeitinho. Não, irmão, Deus nunca ensinou ninguém a dar jeitinho, não. Esse negócio de jeitinho é humano, é terreno, é mentalidade astuta, não. Precisa falar, omitir não é mentir. Omita isso, deixe silêncio. Você pega uma bezerra, dentro do que a lei determina, dos anos do peso e assim por diante, sem mancha, sem defeito, e leva contigo a bezerra e na tua comitiva, e faça um sacrifício a mim. Em Belém, convida para o sacrifício Jessé e todos os seus filhos, e eu te direi. E assim fez Samuel. Irmão, quem sabe tem alguém, o tempo tá difícil. Se a gente não der um jeitinho, se a gente não mentir, um pouco, se a gente não enganar, não tem. Lucro, irmão, ore a Deus e peça para o Senhor te dar um trabalho ou trabalhar na tua empresa, no teu trabalho sincero. O Senhor vai te abençoar mais do que usando de alguma falsidade ou usando de algum engano. Diga verdade. A verdade é Cristo, irmão. E a verdade liberta. Glória ao nome do Senhor. Então,
Os anciães da aldeia da cidade de Belém vieram tremendo, porque sabiam que o que saía da boca do homem de Deus se cumpria. Irmão bem-aventurado, quem ouve a palavra de Deus com temor e até com tremor diante de Deus, porque a bênção se realiza. Mas se o Senhor disser algum mal a respeito de alguém, se realizará também. Que Deus nos guarde e que a palavra de Deus seja em nós respeitada, honrada e amada. Pois Deus colocou a sua palavra acima de todo. O seu nome é de paz, a tua vinda. Sim, é de paz. Eu vim fazer o sacrifício de uma novilha. Vamos louvar a Deus. Vamos agradecer a Deus por este bom encontro, mas a finalidade era outra, que ele não revelou para ninguém. Só disse para Jessé: Eu quero ver todos os teus filhos, vou abençoá-los. Me faça passar diante de mimos teus filhos. Então, no momento certo, durante após o sacrifício, não sabemos, veio o primogênito. Salvo erro, irmãos. Diz aqui o nome dele, irmão. Que então veio, salvo erro, então fez passar diante dele. Aleluia, vim sacrificar. E sucedeu que entrando eles viu a Eliabe, foi o mais velho, o primeiro, e Eliabe já estava servindo o exército do rei, e certamente pela sua estatura porque ele era alto. Diz, não, olha para a altura da estatura dele. Não é isso que eu olhou e devia estar com a farda de um oficial do exército também? A farda era bonita, e para encontrar ali com o irmão, imagine, um primeiro-ministro de uma nação que tem poder de governo, de ordem de mando. Samuel tinha tudo isto. Como juiz ele julgava e governava a nação no poder executivo como sacerdote e sumo sacerdote, a parte religiosa da nação. E como profeta, todos tinham Medoque. O profeta abria a boca e Deus cumpria a palavra que saía da boca do homem de Deus. Então, todos ali, irmão, com muito medo, muito respeito, muito honrados. O que é que o nosso grande juiz, sacerdote e profeta veio? Fazer um sacrifício, e Eliabe compareceu. Samuel olhou. Senhor, eu achou que eu falava com o Senhor. Logicamente, em sigilo, eu estou diante do novo rei de Israel, Senhor. O Senhor falou, não cuidado, Samuel. Eu não olho como o homem olha, como o homem vê as coisas. O homem vê o exterior, vê por fora. Eu vejo o coração. Não olha para a grandeza nem para a aparência, não é. Este passou, veio o segundo irmão Sam. Ou, como diz aqui a palavra Abinadab, depois veio o terceiro Samá. Também este não escolhi. Também este eu não escolhi. Vieram mais 4. Jessé tinha 8 filhos. Passaram os 7. E Deus disse, nenhum desses eu escolho como Jessé. Acabaram os seus filhos? Sim, mas não tem mais nenhum. Tem o caçula que deveria ser um mocinho de 17 anos, irmãos. Provavelmente que estava no campo apacentando as ovelhas do pai Samuel, disse, chame-o, manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Irmão, quem é que foi chamar? É Davi, lá na roça, lá nas pastagens, junto das ovelhas. Será que foi um sacerdote? Provavelmente. Não. Será que foi um ancião de Belém? Não. O velho Jessé? Não. Eu tenho para mim que foi um daqueles belo fardadinho que foi correndo lá chamar Davi, irmão. Fica na tua humildade, cuida das ovelhas, e uma ovelha próximo de ti, a irmã, pode dizer, esta palavra é para o ministério. Eu não cuido de ovelha como não Deus te deu talentose. O maior talento é a tua própria alma. Cuida dela, zela dela, alimenta, e Deus te deu filho. Se deu esposo, cuida da tua. E casa, irmão, você tem esposa e filhos, tem uma alma para dar conta, cuida como Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Então foram chamar, e chegou Davi formoso, agradável, um aspecto gentil, certamente sorridente. Irmão, surpreso, cabelo ruivo avermelhado, e devia ter a pele vermelha também. Chegou com roupa simples, de pastor, com cheiro do pasto e das ovelhas. Mas a voz de Deus falou em Samuel, com Samuel, unge este mesmo é o novo rei de Israel. Glória, o nome do Senhor. Então, diante dos olhos espantados,
dos que estavam ali no lugar mais reservado. Eu entendo, irmão, ele destampou aquele chifre, aquele vaso que tinha o azeite, e diante de um pai assustado de irmãos ali surpresos, ele ungiu no nome do Senhor dos Exércitos, o novo rei da nação. Glória! O nome do Senhor foi coroado no dia seguinte. Não no ano seguinte, não quantos anos passaram, não tenho bem certo. Irmão, mas não foram poucos nesse período. Ele se tornou genro de Saul porque venceu um gigante. Ele foi valente e valoroso derrubou o gigante, mas não foi coroado, ao contrário, foi perseguido. Então nós vemos, irmãos, glória, o nome do Senhor em Davi, o que se passa com o crente na terra. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos ungiu com óleo da alegria e com a esperança da salvação, mas nós já estamos coroados com a coroa da vida eterna. Não vamos sofrer, irmão, neste mundo lutar, ter dor, perseguição, enfermidade, calúnias, glória, o nome do Senhor. Mas vamos ser fiéis, irmão, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos nomeou nesta graça, e chegará o dia da coroação, como chegou também para Davi. Mas vamos continuar o bom combate até o término da nossa carreira, e que o Espírito do Senhor nunca venha se afastar de nós, que Deus nos guarde, irmão, de perder o reinado, perder a coroai, perder o direito da vida eterna. É a palavra Deus seja louvado. Um dos servos de Deus virá para o agradecimento. Vamos unidos agradecer a Deus.